Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas ideias que, olha, definem muito sobre como enxergamos a mente humana. A famosa inteligência racional, o QI, e a inteligência emocional, o QE. De onde elas vieram, o que elas medem de verdade e, principalmente, o que tudo isso significa para nossa busca por sucesso e bem-estar. Vamos desvendar isso juntos. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando a gente pensa em alguém inteligente, o que vem à cabeça? É aquela pessoa que resolve um problema de lógica super difícil? Ou é alguém que sabe liderar uma equipe, inspirar confiança, navegar situações sociais complexas? Pois é. A resposta não é tão óbvia e é exatamente aí que a nossa conversa começa. Então, aqui estão os nossos dois protagonistas. De um lado, o QI, a inteligência racional. Pensa em lógica, raciocínio, aprendizado. Do outro, o QE, a inteligência emocional, que tem tudo a ver com a nossa capacidade de entender e gerenciar sentimentos, os nossos e os dos outros. Durante muito tempo, só um desses lados teve os holofotes. E vamos começar justamente por ele. Vamos voltar no tempo e entender o reinado do QI. Por quase um século, ele foi visto como a medida definitiva de potencial, a régua que praticamente definia o futuro das pessoas. Ok, mas o que é exatamente o tal do quociente de inteligência? De forma bem direta, é uma nota, um número, que sai de um teste padronizado. A ideia central é comparar as habilidades cognitivas de alguém, tipo raciocínio, memória, solução de problemas, com a média de outras pessoas da mesma idade. A história por trás do QI é bem interessante. Tudo começou lá em 1905 com Alfred Binet, na França. A intenção dele era nobre, só ajudar a identificar crianças que precisavam de um apoio extra na escola. Mas aí a ideia atravessou o oceano e nos Estados Unidos a coisa explodiu. Lewis Terman, de Stanford, adaptou o teste e popularizou aquela fórmula famosa do QI. Anos depois, David Weichler refinou tudo, criando um teste específico para adultos, que comparava os resultados com grupos da mesma idade, um método que, na essência, influencia os testes até hoje. Agora, aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. No começo, o QI era visto não como uma habilidade que se desenvolve, mas como um dote original. Uma coisa meio que inata, fixa. A crença era que o número do seu QI era o seu destino, algo que ia determinar seu lugar no mundo, da escola à carreira profissional. Só que, claro, nem todo mundo comprou essa ideia. Pelo contrário, desde o comecinho já tinha muita gente criticando e com força. O jornalista Walter Lippmann, lá em 1922, resumiu a indignação de muitos com essa frase aqui, que é bem poderosa. A ideia de que um teste de menos de uma hora pudesse selar o destino de alguém parecia, para críticos como ele, não apenas errada, mas insolente. E foi essa tensão toda que abriu caminho para uma nova forma de enxergar a inteligência. E é isso que nos traz a ascensão do QE. Com todas as limitações do QI ficando claras, os pesquisadores começaram a se perguntar: espera aí, será que ser inteligente é só sobre lógica e raciocínio? Não tem algo mais? E a inteligência emocional, como foi definida pelos pioneiros Salovey e Mayer, é exatamente esse algo a mais. Veja bem, não se trata de não ter emoções ou de suprimi-las, é o contrário, é sobre usá-las de forma inteligente. É a habilidade de sacar o que se está sentindo, entender o porquê e usar essa clareza toda para guiar o pensamento e as ações. Esse conceito de QE já existia nos meios acadêmicos, mas ele simplesmente explodiu na cultura popular em 1995. Foi por causa do livro do Daniel Goleman e de uma capa super famosa da revista Time que perguntava na lata: qual é o seu QI? De repente, essa conversa saiu dos laboratórios e foi parar nas empresas, nas famílias, em todo lugar. Existem algumas maneiras de estruturar o QI. O modelo original de Salovey e Mayer é um pouco mais acadêmico, focado em 4 áreas que vão desde perceber as emoções até gerenciá-las. Já o modelo do Goleman é mais aplicado, mais prático, e ele expande a ideia para 5 competências principais que se tornaram extremamente populares, principalmente no mundo dos negócios. Vamos dar uma olhada rápida nesse modelo do Goleman, porque ele é muito útil. Ele divide o QE nessas 5 habilidades. As 3 primeiras, autoconhecimento, controle emocional e automotivação, têm a ver com a nossa relação com a gente mesmo, sabe? O mundo interior. Já as 2 últimas, empatia e habilidades sociais, são sobre como a gente se relaciona com os outros, o mundo exterior. Juntas, elas são a base da inteligência emocional. Muito bem. Agora que já conhecemos os 2 lados da moeda, vamos colocar um de frente para o outro. O que na prática diferencia o QI do QE?
Bom, a primeira grande diferença é o que eles medem. O QI foca estritamente na nossa capacidade cognitiva. É a potência do cérebro para lógica, memória, aprendizado. Já o QE mede competências socioemocionais. O quão bem a pessoa entende e gerencia emoções e relacionamentos. É quase como a diferença entre a capacidade de processamento de um computador e a sabedoria humana. E o que cada um deles consegue prever também é muito revelador. Olha só, o QI é um ótimo indicador de sucesso acadêmico. Quem tem QI alto geralmente vai bem na escola, em provas, em tarefas técnicas bem complexas. O QE, por outro lado, está mais ligado ao sucesso na vida, de um modo geral, especialmente em áreas que dependem de gente, como liderança, trabalho em equipe e, claro, construir relacionamentos saudáveis. E aqui vem talvez a diferença mais importante e animadora de todas. Dá para desenvolver essas coisas? A visão mais comum é que o QI é relativamente estável durante a vida. Mas o QE é outra história. Ele é uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser aprendido, praticado e, sim, muito melhorado com esforço e consciência. E isso, convenhamos, é uma notícia fantástica, não é? E já que o QE pode ser desenvolvido, como se faz isso? Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como a gente pode, de fato, cultivar nosso equilíbrio emocional? A ideia central é esta. Ter equilíbrio emocional não é deixar de sentir raiva, ou tristeza, ou frustração. Isso é impossível, somos humanos. A grande chave está em como a gente reage a esses sentimentos. É sobre ter consciência do que está rolando por dentro e escolher uma resposta construtiva, em vez de só ter uma reação impulsiva. Uma ferramenta que pode ajudar muito em momentos difíceis é esse mantra de 4 passos. Primeiro, entregar. É reconhecer que não temos controle sobre tudo. Segundo, confiar. Confiar que mesmo que o caminho seja duro, ele tem um propósito de crescimento. Terceiro, aceitar. Aceitar a realidade como ela é, sem brigar com ela, para poder então agir. E por fim, agradecer. Agradecer pela lição, pela oportunidade de aprender. É uma mudança de perspectiva poderosa. E para quem gosta de coisas mais concretas, aqui vão algumas estratégias. Meditação, para acalmar a mente. Lidar com sentimentos de frente, em vez de varrer para debaixo do tapete. Fazer atividade física, que é ótimo para liberar estresse. Focar em buscar a causa dos problemas, não só apagar incêndio. E talvez o mais fundamental, ter um propósito, um porquê que guia as nossas ações. Tudo isso é como ir para a academia, só que para o nosso músculo emocional. Bom, depois de toda essa jornada, a gente volta para a nossa pergunta lá do início. Afinal de contas, o que realmente significa ser inteligente? A conclusão que fica é bem clara. A verdadeira inteligência, aquela que nos leva a uma vida mais plena e bem-sucedida, não é uma questão de escolher entre o QI e o QE. Não é uma briga entre a lógica fria e a emoção. É a integração. É a harmonia entre a nossa capacidade de pensar com clareza e a nossa habilidade de sentir com profundidade. E para fechar, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Num futuro onde a inteligência artificial pode superar, e muito, as nossas capacidades lógicas, qual dessas duas inteligências vai se tornar a mais valiosa para o ser humano? O que, no fim das contas, nos tornará insubstituíveis? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise